Olá pessoal, aqui é o Igor aqui de novo com vocês, tudo bem? Hoje eu estou bastante contente aqui nesse vídeo, nós vamos falar sobre o pré-lançamento do robô Day Trade Pro, o DT Pro, tá? Então, primeiro eu quero mostrar para vocês quais são as diferenças desse robô para o que vocês já conhecem, para aquele robô que vocês já estão utilizando, que é o Day Trade em ações, tá? Então primeiro a gente vai analisar essas diferenças, que foram muitas solicitações que vocês fizeram ao longo desse mês que a gente teve aí os testes, né, que várias pessoas aí pediram para testar o robô e foram sugerindo melhorias até para facilitar a nossa vida, tá? Então, vamos na primeira parte desse vídeo discorrer o que esse robô do DT Pro ele vai trazer a mais de possibilidades para você, usuário, que está operando aqui no Brasil, que vai operar nos Estados Unidos, né, que quer uma facilidade maior, um controle maior das suas operações e, obviamente, o custo disso vai ser bem menor para você. Tá? E aí eu vou mostrar também no vídeo como que como que essas funcionalidades novas podem ser ativadas neste robô no MetaTrader e como que você, usuário, consegue ir lá e selecionar, ativar e fazer o setup de você, né, que você mais gosta, digamos assim. Ele é bem mais flexível que o Day Trade em ações, tá bom? Então, vamos começar aqui. Eu vou abrir a minha tela aqui, um PowerPoint, tá? E aqui eu quero mostrar, primeiramente, bom, a primeira coisa aqui que a gente precisa entender, então, é o que a versão DT Pro é diferente da versão Day Trade que a gente está acostumado, que é a versão 1.8. Então, essa tela que vocês estão vendo aqui, eu quero explicar tópico a tópico o que esse robô vai ter a mais, tá? Então, vamos lá. Funcionalidades. Na versão aqui Day Trade 1.8, o que a gente tem lá dentro? A gente tem 3 estratégias pré-definidas de acordo com os nossos estudos da comunidade, o Joe Biden, Chicotada e Gasparini. Só que o robô, toda vez que você instancia esse robô no MetaTrader, você só pode selecionar uma estratégia. Então vamos supor que você queira trabalhar com 2 ou 3 estratégias, você vai ter que instanciar esse robô 2 ou 3 vezes, deixando então 3 gráficos abertos e puxando ele para o gráfico no MetaTrader. Na versão Pro, com um robô, você pode ativar quantas estratégias você quiser, dessas 3 que eu falei, né, que são as pré-definidas lá dentro do robô. Tá? Então você pode, com uma instância, falar: eu quero executar o Joe Biden, o Gasparini e o Chicotada, por exemplo. Tá bom? Então isso facilita um pouco a vida. Agora, a grande diferença é que o robô Day Trade ele foi feito para o mercado brasileiro, que é essa parte aqui de mercado. Então ele funciona para as ações da B3, varrendo as listas do IBRA e do IBOV. Qual que é a diferença no DT Pro? Ele também funciona com as ações do S&P 500. Na corretora Exness, que é que eu estou frisando bastante aqui. Por que isso? Vocês têm que entender isso. Essa estratégia que a gente estudou lá na comunidade, que funciona muito bem para as ações dos Estados Unidos, é uma estratégia de day trade. E lá você não consegue fazer day trade em qualquer corretora. Então, qual que foi aqui a viabilidade para isso? Essa corretora Exness, ela criou CFDs, contratos que representam essas ações, que você pode comprar pequenas parcelas dessas ações, tá? Lá do S&P 500, e vender no mesmo dia. Então você consegue fazer day trade desses CFDs. Então, por exemplo, a Apple tem lá um CFD que representa aqui a Apple e assim por diante. Tá bom? Então o que a gente vai estar comprando? Não é a ação da Apple, é o CFD que representa a Apple na Exness. Ok? Então isso viabiliza a gente fazer esse tipo de operação, que é a estratégia do chicotada, em algumas ações do S&P 500. Você vai falar: nossa, mas tem 500 ações no S&P 500, vão ter as 500 CFDs na corretora? Não. Hoje não tem 500 CFDs. Hoje a gente fez um estudo, temos em torno de 73 CFDs, ou seja, daquele escopo das 500 ações do S&P 500, a gente tem em torno de 73 disponíveis para a gente fazer os trades lá. A gente fez alguns backtests, né, usando Yahoo Finance, usando Python, até mesmo MetaTrader, e viu que dentro esse escopo aí de 73 ações já é o suficiente para a gente ter realmente a estratégia do chicotada consistente.
Tá? Então, obviamente, depois vocês podem utilizar o robô e tirar suas próprias conclusões aí nisso aqui. Tá? Então, essa é a grande novidade. Com um robô DT Pro, você vai conseguir trabalhar tanto no Brasil, pegar esse robô, colocar no seu MetaTrader que está conectado na sua corretora aqui no Brasil, tá? Como você vai pegar esse mesmo robô e conectar num outro MetaTrader que vai estar rodando lá na corretora Exness. Ok? Um robô somente. Beleza. E aí, né, a grande discussão que a gente está tendo também é: mas a minha corretora aqui no Brasil, infelizmente, ela não tem conta do tipo RED, sei lá, está na época dos dinossauros ainda a sua corretora. Tudo bem, vocês sabem que eu sou totalmente contra esse negócio de corretora que não oferece tecnologia, que não oferece infraestrutura para o usuário. E aí vem com aquele papinho de oferecer corretagem grátis. Vocês sabem que nada é grátis nessa vida, tá? Mas tudo bem. Então, você vai ter essa dificuldade se você continuar utilizando a versão Day Trade e abrir mais de um robô. Para abrir mais de um robô, a sua conta precisa ser RED, não tem como. Ele vai se misturar, ele vai se perder. A gente viu isso acontecendo no dia a dia ali na nossa comunidade, com os usuários que têm conta Netting e abriram mais de um robô. Agora, se você for para a versão DT Pro, a DT Pro está rodando um robô apenas, todas as estratégias. Então, caso a sua corretora não possibilite ir para a conta RED, você ainda pode utilizar esse robô na conta Netting. Tá? Então, é uma possibilidade para você também, que tem essa dificuldade aí com a sua corretora hoje. A maioria lá fora, a Exness, por exemplo, é conta RED. Você abre a conta, já é RED, não tem nem discussão. Tá bom? Bom, outra coisa que vocês pediram bastante. Igor, tanto aqui quanto no Brasil, lá fora, legal, hoje a gente tem o conceito de blacklist, então eu pego o índice IBRA, lá 180 e poucas ações do IBRA, e eu vou colocar aqui um conceito de blacklist, ou seja, eu quero filtrar algumas ações, eu não quero trabalhar, sei lá, com ação A, ação B e ação C. Tá? E você põe na blacklist, ou em dias específicos que você não quer operar aquelas ações, ou deixar aquilo lá em definitivo na sua blacklist. Então, a blacklist, os dois robôs têm esse conceito, você pode continuar trabalhando da mesma maneira. O que a gente colocou a mais no DT Pro? A gente colocou o conceito de whitelist. Whitelist é justamente o oposto, o inverso da blacklist. A whitelist você fala para o robô, só carrega para mim estas ações que eu estou colocando nesse arquivinho aqui da whitelist. Tá? Então você selecionou, fez inúmeros backtests, fez um plano de trabalho, falou: eu quero trabalhar aqui no Brasil com essas... Não quero 180 ações, eu vi que essas são as 40 tops em 5 anos, não tem jeito, eu vou trabalhar só com essas. Então cria o seu arquivo de whitelist e seta aquilo para o robô. Fala: robô, só trabalhe com essas. Então você está tendo uma possibilidade de facilitar a sua vida. Tá? Então a whitelist também está presente na versão DT Pro. Depois eu mostro como fazer isso. Outra coisa que muitos pediram, trailing stop. O que é trailing stop para quem não entende, para quem não conhece a palavra? Vamos imaginar que você está ali, abriu suas operações, está trabalhando com 4 caixas, né? Pegou ali as 4 posições em qualquer estratégia e você está ganhando, sei lá, R$1.000. Aí começou R$1.000, está ganhando, aí começou a tarde, opa, de 1.000 caiu para 800, de 800 caiu para 500, 500 foi para 100, de 100 foi para menos 200. Ou seja, você acabou o dia com uma perda aí de R$200, por exemplo. Nossa, cara, de 1.000 que eu estava ganhando na hora do almoço, eu caí para 200, menos 200. Cara, eu quero proteger os meus lucros. Então, se eu chegar em 1.000, por exemplo, né, se eu chegar em 500, eu quero proteger, eu quero criar uma barreira ali financeira, tá, na minha operação, não desce abaixo disso. Então, a gente criou esse mecanismo que eu chamo de trailing stop. E aí o trailing stop, ele te protege, mas não limita os seus ganhos. Em que sentido ele foi feito, né? Então, você vai ter um trigger, você vai ter que ter um start, tá? Um início. Então você vai falar para o robô, que depois eu vou explicar aqui, acima de tanto eu quero começar a proteger. Então R$1.000 vai ser o meu começo. Se eu chegar a ganhar R$1.000, eu quero que você coloque uma barreira 75%, 80%, um parâmetro que você, usuário, vai definir aqui embaixo. Óbvio, você tem que deixar um respiro, né? O mercado pode voltar um pouquinho, continuar subindo, você não vai colar esse stop no financeiro, porque senão qualquer coisinha, qualquer violinada, ele já vai te tirar fora. Tá? Então você vai colocar essa barreira aqui embaixo,
Só que, se o mercado continuar subindo, de 1.000 foi para 1.100, de 1.100 para 1.200, de 1.200 para, sei lá, 1.500, você vai movendo esse seu stop com o mesmo percentual para cima. Então você criou essa barreira em 80% do seu ganho, o seu ganho foi para cima? Foi para cima também. O seu ganho foi mais 5% para cima? Mais 5% para cima também. Então você não está limitando, caso o mercado dê aquela estourada que a gente viu há alguns dias, que a gente tem que ter esse benefício, né? O seu stop também vai subindo. Mas aí ele bateu ali, sei lá, em 2.000 e você limitou em 80%, se ele voltar um pouquinho ali, opa, ele não vai deixar, ele vai fechar todas as suas operações e proteger o seu financeiro. Ele não vai deixar aquela situação que eu falei aqui para vocês, de você estar ganhando 1.000 e chegar no final do dia e perder 200. Tá? Então depende daqui. Isso ajuda, só que eu já deixo aqui um spoiler dos testes que eu fiz. Tomem cuidado para não... Ah, eu ganhei 20 reais, já quero proteger. Galera, não é esse o nosso objetivo. Tá? A gente tem que confiar na estratégia, a gente também tem que confiar nos backtests que a gente fez aqui, com tudo que a gente estudou lá na comunidade. Tá? Então a gente viu que tem dias que realmente vai voltar, tá lá na regra do jogo. Essa é uma opção do trailing stop que pode ser ou não ativado. Ok? Bom, gerenciamento de risco. O que a gente conhece como gerenciamento de risco lá na comunidade? 2. O antiquebra e o branca de neve. Então, além desses dois, a versão Pro ela trabalha com gerenciamento fixo. O que é o fixo? Cara, eu vou entrar sempre com 10.000 todo dia, não importa se estou perdendo ou se eu estou ganhando. Vou entrar sempre com 5.000, vou entrar sempre com $100, por exemplo, lá nos Estados Unidos, para comprar as ações. Com $50, o que seja. Tá? Então você não vai ficar monitorando se você teve perdas ou ganhos. Pode ser uma possibilidade, eu já fiz alguns backtests, talvez o fixo em alguns momentos seja interessante também. Tá? Então ele tem essa funcionalidadezinha a mais aqui do gerenciamento de risco fixo. Definiu o valor, o robô não importa se perdeu no dia seguinte, se ganhou no dia seguinte, ele entra sempre com aquele mesmo valor monetário que você está definindo ali no seu robô. Tá bom? E aí, o que vocês pedem, né, aos grandes otimizadores aqui da comunidade? Ah, eu entendo as estratégias do Joe Biden, do Chicotado, do Gasparini, mas eu quero fazer testes principalmente no MetaTrader, usando o robô, para ver se eu mudar, em vez do, por exemplo, o Joe Biden, o preço de entrada ser 1,5% abaixo das duas mínimas, ou seja, das duas mínimas anteriores, eu quero por 1,8%. Então ele vai abrir esses campos, a versão Pro, para que você possa alterar tanto a entrada quanto o stop. Você não vai mudar a estratégia em si. Por exemplo, Joe Biden trabalha com as duas mínimas, chicotada em relação ao preço-fechamento. Gasparini são 3 mínimas mais o filtro. Isso do filtro de médias. Isso o robô não vai mudar, é o core da estratégia. Mas você vai mudar ali o parâmetro de entrada e o valor de stop loss em percentual. Você pode mudar. Então são campos abertos que você pode mexer. Não mexer aleatoriamente, mexer para que você possa fazer backtests, para que você possa fazer otimização e até criar o seu sistema e nomear o seu sistema. Então, sei lá, baseado num Joe Biden da vida, você pode criar um novo sistema operacional, inclusive ajudar a comunidade a divulgar esse sistema, mostrar os backtests desse sistema lá na comunidade e falar, nomear o sistema do fulano de tal e botar um nome e talvez a gente até automatize isso aqui também no futuro. Tá bom? Então essa é uma possibilidade que vocês vão ter na versão Pro. E aí, como filtro de setores, né, o setor de cada ação, ele vai funcionar tanto aqui no Brasil quanto lá no S&P 500, só que agora a gente abre duas possibilidades na versão Pro. Né? Imagine então, na versão Pro que eu tenho 3 estratégias rodando ao mesmo tempo. Lá ativei que eu quero rodar o Joe Biden, o Gasparini e o Chicotada e quero um filtro de setores global, ou seja, se eu pegar o setor de petróleo no Chicotada, eu não quero mais ver setor de petróleo nem no Joe Biden, nem no Gasparini. Então é isso que eu chamei de filtro de setores global. Uma vez que uma ação virou uma ordem ou virou uma posição, aquele setor não entra mais no robô em si, independente da estratégia que você estiver utilizando. Ou como a gente já utiliza hoje, você vai ter o filtro de setores por estratégia. Exemplo, caiu lá químicos, tá? Braskem, por exemplo. No Chicotada, ele não pega mais químicos no Chicotada, mas pode pegar uma outra ação de químicos no Joe Biden, não a Braskem. Isso é importante deixar claro, uma ação não tem mais como se repetir nessa versão Pro, justamente para proteger o risco de você
pegar nas 3 estratégias alguma coisa ruim que esteja acontecendo, uma caída, né? Porque as 3 trabalham com compra, então aquela ação está caindo, as 3 não vão entrar. Isso é para proteger o usuário. Tá? Na versão 1.8 ele tem esse tipo de proteção também, mas a gente está rodando, lembra, 3 robôs, e se a ação cai naquele mesmo segundo, microsegundo, um robô está sempre monitorando o que o outro está fazendo, mas existe a possibilidade de entrar ainda nos 3. Tá? Porque na hora que os 3 colocam a ordem no mesmo tempo, não vai conseguir verificar que o outro colocou. Primeiro um tem que colocar, opa, o Chicotada colocou uma ordem para Braskem, então não vou mais entrar aqui, beleza. Mas se os 3 estão colocando no mesmo microsegundo, aí realmente não tem jeito. No DT Pro, isso está resolvido, porque é um robô só. Ele tem o controle sobre a estrutura, está dentro dele, não precisa olhar para outros robôs. Tá bom? Então, não tem jeito. Uma ação não vai se repetir no DT Pro. Então, é uma consistência que a gente está trazendo aqui também. Ok? Além disso, isso aqui não é uma funcionalidade, digamos, essencial, mas você tem a possibilidade de mostrar um log de erros na própria tela do gráfico. Então, log de erros, que eu sempre bato nessa tecla na comunidade. Log de erros, a gente precisa entender a aba Experts e a aba Diário. Isso é como o robô está conversando com a gente. Eu já fiz um vídeo aqui, eu falei, o robô conversa com a gente. Você tem que conversar com o robô, você tem que entender o que o robô está te falando. Não adianta a gente pegar uma tela lá do painel do robô e falar o que está acontecendo. Você não vai saber, o robô está te dando uma série de informações nessas 2 abas. E agora, além disso, você tem a possibilidade de olhar, ativar, deixar ativado um log que vai te mostrando no gráfico as principais mensagens. Que mensagens, por exemplo, que as pessoas sempre comentam? Por exemplo, por que uma ação está sendo rejeitada? Né? Exemplo, pode ser que uma ação caia nos critérios do Joe Biden, mas seja rejeitada pelo filtro de preço, pelo filtro de volume financeiro, pelo filtro que está no mesmo setor de uma outra. Tá? Então, ali ele vai te mostrar, ó, essa ação acabou de ser rejeitada, ela caiu nos critérios, mas acabou de ser rejeitada no filtro de setores, acabou de ser rejeitada no filtro aqui de não sei o que. Ah, e você consegue ver, só que isso é aquele log Matrix, tá? Infernal ali que vai vendo. Lembra, a cada rodada o robô está analisando mais de 180 ações. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de olhar isso, por isso que você ativa ou desativa, tá bom? E aí, por fim, o que eu quero trazer aqui para vocês é o tipo de público. Então, antes de você escolher uma versão, você tem que entender qual que é o seu contexto, qual que é o seu objetivo, o que você quer. Se você é um usuário que vai operar somente no Brasil, uma conta real eu estou falando, né? Esquece teste. Teste tu não está fazendo em todas as contas, em tudo quanto é lugar. Se você é um cara que vai operar no Brasil no Joe Biden, porque você acreditou lá na estratégia, você viu, você comprou digamos, o sistema, digamos assim, você comprou a ideia do sistema, cara, para você é o suficiente colocar um day trade versão 1.8. Tá bom? Você vai comprar um robô aqui, ativar lá a sua licença aqui por trimestre, lindamente vai funcionar perfeitamente. Agora você é um usuário mais hard, vai trabalhar com mais de uma estratégia, quer operar também no mercado americano, ou tem um desejo absurdo por fazer otimização, ou que você quer uma funcionalidade a mais, cara, vai para o DT Pro. Vai para o DT Pro, porque em um robô você está resolvendo toda a sua vida. Você está operando as 3 estratégias, tanto aqui quanto lá fora. Tá? Com um robô. Tá bom? Com uma licença que você vai estar ativando aqui no trimestre. Ah, Igor, preciso comprar um robô para os Estados Unidos e um robô para o Brasil? Não, é o mesmo robô. O mesmo robô. Você vai comprar uma licença, né? E hoje a gente está usando lá a loja do MQL5 para fazer isso. Mais para frente talvez a gente já consiga fazer, dar um spoiler aqui para vocês, um site aqui no Brasil para facilitar a vida de todo mundo. Mas de todo jeito o conceito vai ser o mesmo, é um robô. Tá? Então, pessoal, essa é a novidade, tá, do DT Pro. O core, o princípio, os estudos que a gente está fazendo são os mesmos. Ele ainda não está disponível para o público.
Tá? Eu já estou rodando o DT Pro nas minhas contas Brasil e lá na Exness, lá nos Estados Unidos. Eu vou dar mais uma semana a partir de hoje para ver se surge mais algum tipo de erro, algum tipo de bug que eu estou analisando, tá? Fazendo os meus testes. Então, para que vocês possam ter segurança que todos os componentes já foram testados e validados, agora eu estou fazendo um teste já rodando esse negócio de verdade. Tá bom? Então, eu vou deixar mais um tempo isso aqui rodando. Então, a previsão de liberação do TT Pro é no fim da semana que vem, a gente está falando lá para o dia 21, 22 desse mês, tá? De junho. E aí eu vou liberar lá na mesmo, vou botar o link aqui para vocês que vocês possam realizar a compra e já partir para essa versão aqui. Tá bom? O que eu gostaria de fazer também é mostrar rapidamente o meu MetaTrader aqui para vocês, tá? Bom, pessoal, essa aqui é a carinha então do MetaTrader que vocês já conhecem e eu já instanciei aqui o robô DT Pro, tá? Para que vocês olhem como é que é a carinha dele. Então ele é super parecido com o robô Day Trade que a gente já conhece, só que agora vai estar tudo numa tela só. Então você vai conseguir controlar as suas 3 estratégias, como vocês estão vendo aqui, ó. Quais são as ações, né, os tickers de Joe Biden, Chicotado e Gasparini acontecendo nas 3. Obviamente, se você ativar as 3 estratégias, tá bom? Aqui ele controla o seu montante financeiro global, o que está acontecendo nas 3, tanto gross quanto net. E aí as mensagens, né, se o robô está ligado, se o screen está rodando, o tempo que aquilo está rolando. Então agora são 8h48, ele está mostrando aqui o tempo corrente aqui no meu sistema. Então isso tudo funciona igual, tá? Quando a gente olha, vamos pegar aqui, quando a gente olha aqui os parâmetros desse robô, que eu acho que é o mais importante, que eu vou explicar aqui então nesse vídeo, tá? Os parâmetros de data são iguaizinhos, data e hora, são iguaizinhos à versão Day Trade. Então, para quem conhece, eu não vou nem ficar, eu vou focar aqui nas alterações. Tá? Os parâmetros de dia de ativação são iguaizinhos também. Tá? O que muda? Nessa seção, que eu chamo de a parte de geral para qualquer sistema de trade, então você vai escolher o seu índice, e aí a novidade que já tem na lista é o S&P 500. Tá? Você pode escolher trabalhar com uma whitelist, então ele vai ler o seu arquivo de whitelist se você escolher o whitelist. Se você estiver trabalhando na Exness nos Estados Unidos, você vai ter que escolher S&P 500, porque ele já puxa as ações que estão lá na corretora. Tá bom? Então essa é a novidade, ficou um pouquinho maior aqui as suas opções. Os métodos, como eu comentei, então você tem agora um método fixo, além do método de anti-quebra Branca de Neve. Então você tem essa opção aqui a mais. Número de caixas, número de ordens pendentes de confirmação, continua um parâmetro que é válido para qualquer estratégia. A alavancagem é válida para qualquer estratégia e o financeiro total que você vai estar trabalhando é válido para qualquer estratégia. Então, neste exemplo que eu estou colocando aqui na tela, olha como que eu configurei isso aqui, que interessante. Eu configurei que eu estou entrando com 10 mil reais, com uma alavancagem de 6 vezes. 10 mil vezes 6, estou com 60 mil, transformei esse 10 mil em 60 mil. Beleza? Certinho? Beleza. Aí vou vir aqui nesta seção que é nova, ó, específico. E agora, olha que legal, eu ativo ou desativo o sistema que eu quero trabalhar. Então, eu venho aqui no Joe Biden e falo, quero trabalhar com o Joe Biden. Você põe true or false. Então, eu quero ativar o Joe Biden, ou seja, estou trabalhando com esse sistema. Com quantas caixas você vai trabalhar no Joe Biden? Você tem que colocar 2. Eu coloquei 2 caixas no Joe Biden. Tá? E aqui que é o parâmetro definido pelo usuário de entrada e stop. Então, por exemplo, não quero um stop de 4% do Joe Biden, quero um stop de 3%. Você vem e altera aqui, 0,03. Eu não quero trabalhar com o Joe Biden a 0,015, a 1,5. Quero trabalhar com 1,8. Você vai por aqui, 1,8. Se você não colocar nada, ou se você colocar 0, né, ou nada para ele é 0, se apagar aqui ele vai ser 0, ele vai entender que é a opção padrão da estratégia. Ah, mas Igor, tá 0. 0 é a opção padrão. Repitam isso. 0 é a opção padrão da estratégia. Tá? Então, beleza. Olha aqui o que eu fiz.
ativei o Joe Biden com 2 caixas, ativei o Chicotada com 2 caixas e ativei o Gasparini com 2 caixas. Tudo na opção padrão. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Não modifiquei nada. Então, com quantas caixas eu estou no final do dia? 6 caixas. Então, olha como é que o robô funciona. Tenho 10 mil, alavanquei em 6. 60 mil. Dividido por quantas caixas? 6. Então, eu estou dando quanto para cada caixa? 10 mil. Então, meu Joe Biden vai ter 10 mais 10, 20 mil para trabalhar. Pensa numa mesa de operações. O Chicotado, eu estou dando 10 mais 10, 20 mil para você também. O Gasparini, 20 mil para você também. E aí vocês vão variar aqui, galera, do jeito que vocês quiserem. Cara, eu vejo que tem muito mais entrada para o Chicotado. Então eu vou dar, sei lá, 4 caixas para o Chicotado. Estou fazendo variações. Ah, não quero trabalhar com o Gasparini. Tira, põe false. Se você põe false, você nem precisa digitar 0 aqui. O false significa que estou desligando aquela estratégia, não vai ter caixa nenhuma, não vai ter nada, o robô vai ignorar aquilo. Tá bom? Entendam isso. O falso você desliga a estratégia. Tá? Então, nesse exemplo, olha esse outro exemplo. Eu estou trabalhando com 4 caixas no Chicotada, até 4, né? Pode ser que não pegue as 4, e até 2 caixas no Joe Biden. Estou com 6 caixas no total. De novo, 10 mil alavancando por 6 dividido por 6, dando 10 mil para cada um. Então, nesse exemplo, eu estou dando para o meu funcionário que está fazendo o Joe Biden 20 mil reais e estou dando para o meu funcionário que está fazendo Chicotada 40 mil reais. Então, você está pesando Chicotada 2 vezes mais que o Joe Biden. Neste exemplo fictício, não estou falando que vocês façam isso, tá? Nesse exemplo aqui. Então, aqui vocês podem variar à vontade. Ah, eu só quero trabalhar com Chicotada. Desliga tudo. Eu só quero trabalhar com Chicotada com 2 caixas. Põe 2 aqui. Eu só quero trabalhar com Chicotada com 2 caixas nos Estados Unidos. Aí você vai vir mudar aqui. Assumindo que você esteja no MetaTrader lá na Exness já conectado, você vai pôr S&P 500 aqui. Ah, Igor, mas lá, cara, eu quero entrar com 50 dólares. Põe 50 aqui. Pessoal, totalmente configurável. Totalmente configurável. Tá? Os princípios e a metodologia que a gente usou no outro robô são iguaizinhos. Então, quem está acostumado com o outro robô, dificilmente vai se confundir com isso aqui. Aqui embaixo, a gente tem a seção de filtros, que são os mesmos. Filtro por preço mínimo de ação, filtro por volume de negociação de 7 milhões que a gente usa, aqueles 2 filtros que eu falei de setores, o filtro overall, que é o geral, ou o filtro de setor por sistema. Então você pode ativar um, ativar o outro. Filtro de média móvel ascendente, isso é um filtro adicional. Lembra que muitos perguntaram, ah, mas o Gasparini ele usa média móvel. Já está embutido na estratégia do Gasparini. Isso aqui é um filtro adicional. Eu quero usar o Chicotada com filtro de média móvel ascendente. Você vem e ativa esse filtro aqui. O filtro de distintos valores. Isso aqui, pessoal, é um filtro ainda que, assim como o outro robô versão 1.8, ele está olhando possíveis outros robôs, até de outros fornecedores que estão rodando em outros Magic Numbers. Tá? Falando, cara, se você comprou Petrobras em qualquer coisa aqui que está rodando no seu MetaTrader, eu não vou comprar Petrobras. Então o princípio continua valendo. Tá? O princípio de randomizar trades também continua valendo. Só que cuidado que isso aqui, randomizar significa que uma ação em qualquer estratégia, em qualquer momento, ela foi escolhida, ela passou por todos os critérios, o robô está prestes a colocar uma ordem para ela. Naquele momento ele joga uma moeda para cima. Ele faz um sorteio mesmo, por isso que é randomizar. Ele faz um sorteio que você vai ter 50% de chances de entrar e 50% de chances de não entrar. Então ele faz um sorteio e fala, cara, pum, sorteei aqui para entrar em Vale, não vou entrar em Vale. E uma vez que ele sorteia, você não vai mais entrar em Vale nesse dia. Tá? Ele vai fazer um sorteio, assim como um ser humano que toma uma decisão e fala, ah, eu vi alguma coisa, eu não gostei, vou fazer um sorteio, uma aleatoriedade. Então ele marca aquela ação, fala, não quero mais você. Então cuidado ao utilizar isso, tá? Trailing Stop, está aqui a seção do Trailing Stop, como eu já expliquei. Então você ativa ou desativa True or False no Trailing Stop, então default é não ter Trailing Stop, e você entra com as 3 informações que eu comentei. Você vai começar o Trailing Stop a partir de qual valor financeiro? Por isso que tem esse cifrãozinho, quando esse cifrãozinho é valor financeiro. A partir de R$500, de R$1.000 eu quero começar a proteger.
Não protejam com valores pequenos, que eu já vi que você só vai perder dinheiro a longo prazo. Já fiz inúmeros backtests. Comece a proteger com valores altos. 1.000, 1.000 e pouco, dependendo de quantas caixas, obviamente, você vai estar trabalhando. Uma caixa só, você vai proteger, sei lá, uns R$ 250, R$ 300 aqui no Brasil. E aí você vai pôr o seu paredão. Nesse exemplo que eu estou falando ganhei, já cheguei em R$ 500 no meio do dia. Opa, bateu 500. Põe o trailing a 75% de 500. Se o mercado voltar a 75%, por isso que é 0,75, ele estopa tudo, fecha tudo, acabou o seu dia. Para você não perder mais dinheiro. Você pode mudar, pode pôr 80%, 50%, 60%. Aqui você vai fazer o seu backtest e vai ver o que é melhor. E o offset é quanto que está variando. Ah, bateu 500, já começa a proteger. Subiu para 5% acima de 500. Opa, mudo 5% também. Subiu mais 5, mudo mais 5. Subiu mais 5, mudo mais 5. Subiu mais 5, mudo mais 5. Ah, não, quero subir de 10 em 10%. Então põe 0,1. Tá? Então isso é o offset. O quanto que vai andando, o seu stop vai andando para cima também. Sempre respeitando aqui o stop, a percentual. Tá? E é isso, pessoal. Basicamente é isso. E o final aqui é o mostrar o log de erros na tela ou não, que eu falei que você pode true or false ativar ou não. O resto é igualzinho. Todas as outras funcionalidades são iguaizinhas. Então, assim que a gente fizer o lançamento oficial para todo o público, vocês vão receber este robô que eu estou mostrando aqui. Tá? A versão DT Pro, do jeito que a gente está mostrando aqui, bonitinho. Então, neste vídeo, no link aqui desse vídeo, eu vou deixar de novo os links para que vocês, já está disponível, obviamente, a versão 1.8, documentações, e-books, sets, etc., os outros vídeos que a gente fez aqui também. Então, se vocês quiserem consultar, Igor, eu estou entrando agora, eu vi agora o seu vídeo aqui, putz, mas eu não sei nada de day trade, beleza, tem um outro vídeo lá. Tem outro vídeo que a gente explicou em detalhes o outro robô, então vocês podem navegar, inclusive, aqui no canal e assistir esses vídeos com calma. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês gostem bastante desse robô, estou bastante contente aqui. A gente está realmente conseguindo trazer aqui essas novidades o mais rápido possível aqui para vocês, principalmente que estão aqui na comunidade. Tá bom? Valeu, obrigado, até mais.